Bom, falar um pouquinho de metagame aqui, porque criou-se uma situação meio bizarra que dia 24, segunda-feira, tem uma banlist anunciada da Wizards. Só que essa banlist tá numa data muito peculiar, pra ser legal na palavra. Porque o que acontece? Essa data não deixa que alguns formatos sejam tocados, por assim dizer. Tipo, a gente não espera, né? Que alguns formatos sejam tocados. Então restringe muito o que vai acontecer. Além de que, quando eles anunciaram essa banlist, eles citaram algumas questões também, que eu já vou comentar. Bom, dia 24 é na semana do Pro Tour, tá? Que inclusive eu vou acompanhar em live aqui no canal. Salvo engano, o Pro Tour vai começar bem cedo, porque é na Europa. Então deve começar lá pelas 6, 7 da manhã. Mas como é na semana do Pro Tour, né, a entrega de decklists é dia 26 e depois as listas são divulgadas dia 28, quando começa o Pro Tour, eles já avisaram que o Modern não será tocado por essa banlist. Então, é um formato que a gente exclui dessa equação. Vamos acompanhar por aqui, ó. O Pioneer, eu duvido muito que seja afetado, porque não existe ainda uma situação onde eles baniram algo de um formato que está no meio de uma temporada de classificatórios. Tudo bem que a gente está no final da temporada, né, tem mais um mês ainda, mas não é uma política comum eles quererem mexer num formato que está no meio dos classificatórios. Por mais que o formato tenha problemas e tal, tipo, eu acho que a Malha não devia estar no formato, Treasury Cruise não devia estar no formato, e etc, etc, etc. Mas não é comum eles mexerem durante os classificatórios, eles entendem que os jogadores são prejudicados quando isso acontece. O jogador comprou o deck para jogar durante os classificatórios, você bane ali no meio e tal. Mas o ambiente pode ficar melhor, tal, etc, etc, etc. Sejamos sinceros, muita gente não está preocupada se o ambiente está melhor. Está preocupada em não perder cartas. Então eles esperam realmente terminar a temporada para fazer... Inclusive eu espero uma banlist no Pioneer, uma atualização da banlist, só que eu espero para quando a temporada acabar, né? A temporada vai até o final de julho. Então eu espero uma banlist pós o lançamento da próxima edição. E aí mudar alguma coisa no Pioneer, porque devem começar os regionais Pioneer. E aí, para os regionais, você tenta fazer um metagame mais saudável, por assim dizer. Mas eu não espero para agora. Então, essa data cai muito para isso. Com isso, sobram 3 formatos para a gente falar, cada um com uma peculiaridade para poder comentar. O Legacy pode ter ban, porque é muito discutida a questão no Legacy de grife. Especialmente grife, né? Para mim feijão é um problema igual, mas grife é bom demais, né? Grife torna a vida dos combos muito complicada no formato. E o Scaminator, que é esse deck aqui, é o deck mais jogado, é provavelmente o melhor deck do formato. Então, há muito tempo se fala sobre grife, inclusive na última banlist, galera falando muito sobre banir grife e tal, que eles estavam de olho, etc, etc, etc. A gente tem mais uma chance de banir grife, né, com MH3. Né, eles tinham muito mais esperança que Modern, Pauper e Legacy mudassem com MH3. MH3 trouxe o Psyche Frog para esse deck e encaixou legal, eu acho interessante a adição. Mas assim, por enquanto não mudou nada. Por que eles podem banir grife? Porque grife não deixa alguns combos jogarem no formato. Então é um problema muito sério. Além de que ele está engessando o deck build, onde vários decks são tipo cores pretas. Grife tem esse problema, Orc tem esse problema. E aí você também vai fechando com o resto da build de Reanimator, né? Tem uma hora que você pode travar deck build, que é um dos maiores motivos para você banir algo. Por que não banir? Porque Modern Horizons 3 saiu há pouco tempo, dá para esperar mais impacto da edição no Legacy. Mas esse é um ponto. Eu também baniria feijão, de feijão, porque
Não tem por que você jogar de control sem verde no formato, e isso é engessar deck building, pra mim é um dos grandes problemas, né? Normalmente você bane porque algo muito forte tá acontecendo ali, e aí você tem que banir, porque o deck, o formato se torna aquele deck versus anti aquele deck, ou porque algum grupo de cartas, ou uma carta tal, ingessam um formato, então, ou você começa jogando sempre com aquele grupo de cartas. Feijão pra mim é exatamente isso. Tipo, jogar de control. 4 feijão, aí depois você desenvolve o resto. Não tem por que você jogar o W control, por exemplo. Senão você vai perder em scaling pra feijão. É uma questão sobre o Legacy. Sobre o Pauper. O grande medo do Pauper, que é muito discutido, é a questão do Affinity. Então, Affinity seria bom demais. Ter terrenos artefatos dá um suporte absurdo pra esse deck, né? No Modern... os terrenos artefatos que geram mana colorida são banidos. Você só pode usar a Cidadela de Aço Negro ou usar as pontes. E o Affinity tem esse suporte, então isso faz o deck ficar muito bom no Pauper. Apesar de a Affinity aparecer aqui como o deck mais jogado, a Affinity não tá numa boa época, porque os rates estão muito pesados em cima do Affinity. De fato, dois decks que têm aparecido muito pós Modern Horizons 3 tem sido o Gru Ponza, né, que virou um Gru Eldrazi mid-range, e o Rakdos Burn. Então aqui, tipo, um exemplo de Eldrazi, deixa eu ver, não, esse aqui tá sem Eldrazi. Vou pegar uma lista atualizada. Aqui, ó, com Chrysalides, com Reposer e tal, então, com Rumble. O deck tem sido um dos melhores decks do formato atualmente. Inclusive é um deck que pode usar muito hate contra artefato, quando ele quer. E um outro deck que tem se destacado muito, deixa eu ver se é essa lista aqui, que é o Rakdos, usando, né, a Fada Nova exatamente. Um Sneak Snaker. Né? O Familiar tem aparecido no BW bastante, tá no Affinity. Mas esse Rakdos, não necessariamente usa essa carta normalmente, com essa fadinha, tem jogado muito bem também. Enquanto que, pra mim, o Affinity vai sempre ser um problema enquanto terrenos artefatos existirem, o Gavin estava falando, né, que eles estavam muito relutantes em falar de ban em terrenos artefatos, porque eles são muito importantes no formato. Né? Esse Rakdos aqui, por exemplo, usa terrenos artefatos como enabler para Galvanic, para Deadly Dispute, e vários decks do formato têm essa característica. Né? Eles usam terrenos artefatos para usar como enabler para algumas estratégias. Mas eu não acho que a gente está num ponto que a gente bane coisas no formato. Sabe? A gente discutir terrenos artefato é uma discussão longa, não tem exatamente um gancho para agora para banir pro dia 24. Eu acho que poderia falar, a gente está de olho nos terrenos artefato e segue o jogo. Inclusive eu consigo ver isso no Legacy também. Estamos de olho no Griff, mas segue o jogo, apesar de que eu acho que o Griff tinha aqui há muito tempo. Mas não teve necessariamente um gancho. E a gente vai pro Standard. Enquanto Standard, pra mim, tá nos melhores Standards em anos, e a gente passou por uma temporada muito boa de Qualifiers Standard e Regionais Standard e tal, eles já falaram que essa banlist do dia 24 está na live da Wizards, né, na última live de bans, que esse ban do dia 24 podia ser pensando no Standard. O que levanta algumas situações que algumas mais hipotéticas e malucas, outras, sei lá, tentam ficar mais pé no chão. O Standard precisa de um ban? Não. O Standard está muito longe de precisar de um ban. O formato está muito bom. Esper foi o deck mais jogado durante toda a temporada, mas a principal peça do Esper, que é a Raffine, vai embora. Então, não tem porque a gente fala de ban. O Túlio falou, né, de banir Sunfall. Sunfall faz muito tempo que é discutido como Sunfall evita que grandes decks agros existam, tipo RG Dinossauros. A RG Dinossauros não consegue jogar porque ele não consegue ser tão rápido quanto o Sunfall. Então você faz mana bicho, mana dinossauro, mana outro dinossauro, Sunfall. O jogo reseta. Os efeitos que a gente tem protegendo normalmente se protegem contra indestrutível, né? Não tem alguma coisa que dá o phase out global. Então
Sunfall tem esse problema. Mas Sunfall não é exatamente a carta mais jogada no Standard também. Na verdade, ele tá bem baixo, as Horus Control tá em baixa. O formato ficou bem agressivo, né, nessa reta final. Então, Boros Convoke aparece muito, RG aparece muito, Mono Red aparece muito, Dimir tem aparecido, mid-ranges que conseguem brigar contra Sunfall estão aparecendo. Então, não parece ter muita materialidade. Você pode tentar, tipo, vamos banir Sunfall porque a gente quer que grandes decks agros existam. Mas eu não sei se é exatamente esse o problema que a gente pode ter pro formato. Mas eu consigo ver um argumento pra Sunfall. Não quer dizer que eu acho que deva. É que nem quando eu falei a questão do Legacy do Pauper. Não tem um gancho pra isso. Não tá acontecendo alguma coisa. Ao menos que eles falem, a gente vai lançar pra próxima edição mais agros pesados e a gente não queria que Sunfall existisse. Então, vamos jogar de dinossauro. Pô, Rudá, mas tem... Adeus. Adeus é uma carta mais lenta. Por isso, eu nem lembro se Adeus vai rotacionar, acho que não. Mas é meio bizarro. Então, o banir na rotação, exato, ele gera essa dúvida porque você em tese quer banir coisas que você acha que serão um problema. Então você tem certeza que elas vão ser um problema com o que você vai fazer de design. Um outro mundo também, tipo, muito louco. Adeus vai dar adeus? Porra, então realmente, sobra Sunfall. Então... hipótese 1, vamos banir Sunfall porque a gente quer que agros grandes joguem, e é isso aí sim. Beleza. Hipótese 2. A gente tem uma coisa muito louca vindo na próxima edição, e a gente já vai fazer um ban pensando nisso. Então é o caso de um combo do Felidar com a Saheeli. A gente já tem um Felidar, vamos banir Saheeli. Quer dizer, a gente tem um Felidar, vamos banir Felidar porque vai vir Saheeli. Então é meio essa. A gente sabe que vai dar uma merda, então a gente já bane. E é isso aí. Beleza. É um mundo também. É que ele é um mundo que literalmente você não tem informação nenhuma pra especular. Então vai sair algo muito quebrado, a gente bane o que já tá aqui e o que tá quebrado vai sair. Beleza. As pessoas não vão abrir cartas banidas nos boosters dela da próxima edição. É um mundo também. Mas é algo que tem menos informação. Existe uma outra hipótese muito maluca. Que vamos desbanir coisas. Tá? Porque a gente quer que isso jogue por um mês. Sei lá. A gente tem Fábula, a gente tem Reckoner, a gente tem Invoke, a gente tem Gancho. São 4 cartas banidas no Standard e que, inclusive, todas vão rotacionar ao final de julho. Gancho eu nunca desbaniria porque Gancho não deixa agros existirem. Não dá nada de bom isso. Invoke talvez seja tranquilo. Talvez realmente Invoke seja mais de boa. Reckoner. Todos os mid-ranges vão jogar com 4 Reckoner por um mês. Fábula vai fazer Rakdos virar o melhor deck do formato de novo. Então, Invoke me parece uma opção mais tranquila, talvez Reckoner também. O problema dessa hipótese é que é um mês só. É literalmente... a gente não vê por quê. A gente tem um precedente para essa hipótese, que é o dinossauro, né, que foi banido na época que o Mono Red estava no auge, com o Kaladesh e tal, etc, etc. E no final daquele T2 ele foi desbanido, né? Quando a energia foi embora, meio que desbaniu ele e o Mono Red ficou legal. Né? O Ferocidonte. Então, desbanir Invoke seria isso. Vamos desbanir Invoke, vamos mexer com o formato faltando um mês. O formato tá bem parado no Magic Online, tá? Vou mandar bem a real pra vocês. As ligas do Magic Online, toda vez que lança uma edição, elas resetam. Reseta quer dizer o quê? Zera a liga, zera os troféus, a galera entra de novo. A do T2 tá a menor liga de todas, assim, por muito, tá ligado? A última vez que eu vi tava com 46 jogadores. Pra vocês terem uma média, o Pauper, por exemplo, tava com, acho que, 300 jogadores. As de draft estavam com 1.700 jogadores. Então, assim, não é o melhor momento do Standard. Ao mesmo tempo, não é raro esse momento, né, esse finzinho de temporada ser fraco. Porque meio que não tem o que jogar, tal, a galera fica meio que na baixa. Você pode querer mudar o formato para fazer as pessoas virem jogar de novo. Pode ser. Então, assim,
Três hipóteses pra mim. Uma, vamos banir um Sunfall da vida, porque a gente quer que abrir o formato e é uma carta que meio que restringe e tal, e a gente só fica com efeito de destruição, etc, etc. Né? A favor, realmente ela restringe deck building. Contra, não tá exatamente sendo a carta que está sendo mais jogada, então coisas podiam estar jogando de qualquer maneira. Hipótese 2, a gente tem uma situação de Splinter Twin que tá para acontecer. A gente bane uma peça que já tá no formato, já falando, vai sair outra, é por isso que a gente vai banir isso. E uma terceira, a gente faz um unban para mexer o formato por um mês e depois a carta vai embora se a gente tiver errado. Eles já falaram que eles queriam mexer no formato uma vez por ano, quando fosse ter a rotação. Né, a ideia era isso, tipo, a gente não quer falar de banlist no Standard, porque não é um formato que leva isso numa boa, né, bem sensível para isso. Mas uma vez por ano a gente queria falar sobre isso, ao menos que haja alguma situação muito bizarra, né? Eles falam de novo do combo de Felidar e Saheeli. Então, se não houver Saheeli e Felidar no formato, a gente quer falar uma vez por ano, perto da rotação. É uma opção. Mas, sinceramente, eu só vejo essas três. Ao menos que eles queiram mudar muita coisa no formato. Vamos banir um monte de coisa. Que daí, pra mim, parece o oposto, não só de uma filosofia de ban do Standard, que tenta evitar bans, porque é um formato muito sensível para bans, não tem uma pool grande, né? Então você quebra realmente a capacidade do jogador de mudar de deck. Verdade. Existe uma quarta possibilidade. E pra mim é igualmente fraca, que é banir coisas que vão rotacionar já. A gente também tem um precedente nisso durante a pandemia, quando baniu algumas cartas do T2 que iam rotacionar depois de um mês. Eu acho igualmente burro. E eu não consigo ver pra isso. Vamos banir alguma coisa do Temur Combo. Pra quê? Mas é muito isso, assim. Eu acho que deveriam banir, mas acho provável que banir Sunfall, Craft Williams e Sheoldred, porque eu acho provável que eles disseram que vão considerar muito o choro coletivo. Cara, considerar o choro coletivo pra mim sempre vai ser um erro. Porque as pessoas não jogam tantas partidas assim. E bans tem que ser baseado em números e não em como a gente percebe as coisas. Tipo, Sunfall, como eu falei, ele consegue evitar coisas, mas né? Knight of Eos, né? Hunt of Eos. Eu não acho que Boros é tão forte assim. É um deck que, quando hiteado, ele desce muito e o formato ganha muita coisa pra ir em cima dele. Sheoldred é, pra mim, uma das cartas mais patéticas que alguém pode chorar sobre. Porque é um pedaço de carne que o seu deck não consegue matar Sheoldred. O deck é muito ruim. Então, realmente eu não consigo ver o que me parece mais provável, com as informações que eu tenho, seria o de unban alguma coisa por um mês. Só pra mexer o formato por um mês. Mas é bizarro. O rolê todo me parece bizarro, assim. Do mesmo jeito que, tipo, eu não espero bans no Pauper, eu espero muito mais tamo olhando o formato, é isso aí. No Legacy deveriam banir Grife, mas não teve nenhum gancho pra isso. Podem banir falando, galera, não é que vocês estão há, sei lá, 6 meses falando que isso tinha que ser banido e tem que ser banido mesmo? Mas, do que eles falaram, né, eles botaram muita pilha no T2. Esses são os meus aspectos, assim, tipo, 3 principais e um quarto um pouco mais nada a ver. Mas é meio que isso que eu espero. Sinceramente, eles colocaram um pouco de expectativa demais pra eu esperar só um no changes, que pra mim faria muito sentido. E depois, tipo, o Modern pode ter ban depois, mas tem um Pro Tour ainda. O Pioneer, pra mim, tem que ter ban antes do regional. Aí é uma outra parada. Uma última dança da Fábula, eu gostaria muito, mas se eles desbanem Fábula, eles estão falando, a gente quer que Rakdos seja Tier 0 por um mês. Dane-se. Né? Ou os caras surtam de vez. A gente vai desbanir tudo por um mês. Se virem. E aí Rakdos vai ser Tier 0. Não muda nada. É meio a maneira que eu encaro. Tá? Mas é mais isso, eu só queria dar essa pincelada sobre, não tem realmente algo que me pegue, assim. Normalmente quando a gente vai falar de ban, a gente já tem meio que os nomes marcados, né? Pelo menos do que vai ser discutido. Às vezes não bane, mas tá na discussão. Nem isso tem. Então, ficou uma banlist meio avulsa. Eu não esperava pro dia 24. Eu esperava pro final de julho. Mas vamos ver o que acontece. O bom é que é dia 24.
que tem esse anúncio. Eu jogo o T2 dia 24, então existe uma chance de eu, sei lá, não mudar nada ou, desbanir o carta, vamos jogar com cartas legais. E por aí vai. Mas é isso, beleza? Vou ficando nessa. E até provavelmente um vídeo no dia 24 falando de banlist.